Turma, primeiro ano, e vamos lá, né? A gente sabe que existem algumas coisas que são fundamentais para que você saiba, para entender toda a dinâmica do crescimento populacional, toda a demografia, né? O crescimento demográfico, o crescimento vegetativo, crescimento populacional, que às vezes parece a mesma coisa e às vezes são coisas diferentes. Por exemplo, e eu vou colocar o vídeo também para vocês verem, né? PA, população absoluta, não é progressão aritmética, já que a gente está falando aqui de população. Mas lá na frente a gente vê que também tem a ver com a progressão aritmética, né? Quando a gente for falar das ideias do Thomas Malthus, que ele diz que enquanto a população crescia em PG, os alimentos cresciam em PA, né? Aí seria progressão aritmética. A gente vai falar, mas a nossa outra PA seria população absoluta, que é o total da população, certo? Aí eu tenho a PR, que é a população relativa, que é igual a DD, que é a densidade demográfica, certo? A turminha do primeiro ano fica atenta a isso aí. Lá na frente eu vou explicar melhor, tá? A DD é dividida pela população absoluta, ou é igual à população absoluta dividida pela área. Isso é a densidade demográfica, ou seja, população absoluta dividida pela área. Ok? Eu também tenho os cálculos de crescimento vegetativo. Por exemplo, o crescimento vegetativo é quando eu desprezo o crescimento migratório. Então, o crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Tá certo? A gente vê que a população mundial ela cresceu. Ela podia ter crescido mais. Por exemplo, teve épocas em que a taxa de natalidade era alta, só que a taxa de mortalidade era alta também. O que fazia uma compensação quando se calculava o crescimento populacional, ou o crescimento vegetativo. Né? Porque uma coisa compensava a outra. A gente vê que as taxas de mortalidade diminuíram por conta do avanço da ciência, mas as taxas de natalidade também diminuíram por conta da presença da mulher no mercado de trabalho, né, o próprio planejamento familiar, vamos ter menos filhos, porque vamos poder cuidar melhor deles, né, dar um melhor futuro para eles e por aí vai, tá entendendo? Então uma coisa acabou compensando a outra, mas isso não impediu que a população crescesse. Essa questão do crescimento populacional para o desenvolvimento do país ela é fundamental. No Brasil se fez um crescimento, digamos assim, um planejamento, um controle de natalidade mais natural. Apesar de que a população ainda cresce muito, mas já cresceu muito mais rapidamente. O número de filhos, que é a taxa de fecundidade, como vocês viram, por mulher, já foi muito maior no Brasil do que é hoje. Certo? Não se deu por obrigação do governo. O governo não criou nenhuma política de controle de natalidade para impedir que a população brasileira crescesse. Mas alguns países fizeram isso. Por exemplo, a China. Quando a China adotou o modelo socialista, uma das coisas que eles criaram para tentar se desenvolver foi frear o crescimento da população, que era muito alto. A população crescia muito, muito. Se eles não tivessem realmente feito uma política de controle de natalidade, que, por exemplo, não existe na Índia, portanto, a tendência é que a Índia futuramente ultrapasse a China como o país mais populoso do mundo. Certo? Então, se eles não fizessem isso, sabe-se lá se a população da China não tinha 2 bilhões e meio de pessoas, né? Sabe-se lá. Né? Hoje, chegando a 1,4 bilhão de pessoas, né? Muita gente, certo? E mesmo tendo controle de natalidade, porque a população continua tendo filho, mesmo na política do filho único. E eu vou passar no finalzinho da nossa aula um vídeo sobre como é que está essa situação lá na China com relação ao filho único. Então a China fez uma rígida política de controle de natalidade, certo? Um pouco após a sua revolução, certo? E o reflexo desse controle, certo? Foi a consequência desse controle. Uma foi o infanticídio, que acabou ocorrendo por lá, que é a matança de crianças recém-nascidas do sexo feminino. E outro é o que eles estão vivendo agora, que é o envelhecimento da população. Certo? Então, tem um vídeo com as explicações, tá? Com algumas letras para a gente ir explicando, vai aparecer aí.
E no finalzinho tem esse vídeo sobre o infanticídio na China, a política do filho único, vamos dizer assim, política do filho único na China. Tá bom? Então, na próxima aula a gente aplica na prática aí, faz alguns cálculos referentes à densidade demográfica e a crescimento vegetativo. Tá bom? Tá, vamos lá. Os alimentos disponíveis dão para alimentar a população mundial. O problema é a má distribuição. Enquanto os poucos têm muitos não têm nada. Né? Mas aí, a de se pensar um planeta com tanta gente, consumindo os recursos naturais, como é que esse planeta vai aguentar? Como é que a poluição vai ser tão desmedida a ponto que o planeta reage de alguma forma? Claro que de forma inconsciente, né, que o planeta é apenas uma nave espacial, vamos dizer assim, mas a natureza vai reagir de alguma forma com a excessiva população de pessoas, né, de seres humanos no planeta Terra. Tá certo? Então, cerca de 9 bilhões a 10 bilhões, vai depender de muita coisa. A própria questão da pandemia aí, né, responsável por muita gente. A maior parte da população no mundo também morreu por conta de epidemias, tipo a febre amarela, a gripe espanhola e por aí vai. Tá certo? Para a gente continuar, depois a gente entra nesse mérito aí do crescimento populacional e do que pode fazer frente e frear o crescimento populacional. A gente tem que entender alguns conceitos. Um deles é sobre a PA. O que seria a PA? Não é progressão aritmética, porque a gente não está estudando matemática. Apesar de que essa progressão aritmética e a progressão geométrica, ela entra quando a gente fala sobre Thomas Malthus, né, que tinha uma preocupação com esse crescimento exagerado da população. Certo? Que ele dizia que enquanto os alimentos cresciam em PA, a população crescia em PG. A matemática, vocês sabem que é PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica. Pronto, mas nossa PA aqui é a população absoluta, ou seja, é o quanto vive a população, aliás, a quantidade total da população que habita um determinado local. Seja uma cidade, seja um estado, seja um país, seja um continente, ou seja o próprio planeta. Então, população absoluta. Hoje, a população absoluta da Terra é superior a 7 bilhões de pessoas. Dá uma respiradinha aí. Eita, nasceram 20 mil chineses. Dá outra respiradinha aí. Eita, morreram 20 mil chineses, né? Então, vamos lá. PR, o que seria PR? Você vai dizer que é Polícia Rodoviária. Não, mas a gente está falando na questão da demografia, que é a ciência que estuda a população, como eu expliquei anteriormente. Então, a PR seria a população relativa. Essa questão de absoluto e relativo, né, você já sabe. Por exemplo, absoluto é aquela coisa que não tem como contestar. Por exemplo, 1 mais 1, 2. Relativo é aquilo que já dá para contestar. Por exemplo, qual é melhor, o socialismo ou o capitalismo? Aí vai depender de cada cidadão, do seu conceito ideológico, né? Então, a população relativa é quando você pega, certo? E faz uma comparação, certo? Da apropriação, do povoamento de uma determinada área por um grupo, certo, de seres humanos, ou seja, da população relativa. Ou seja, você pega a população e vê a sua relação com o espaço que ela ocupa. Se tem muita gente para pouco espaço, se tem pouco espaço para muita gente, certo? E vice-versa. Você vai dizer a mesma coisa, tá certo? Então, população relativa é igual a uma coisa que a gente conhece melhor. A densidade demográfica, a DD. DD significa densidade demográfica, é o mesmo
que população relativa. Ou seja, como é que eu faço para calcular a densidade demográfica? Eu já expliquei para vocês isso em outros carnavais, não foi? Então, a densidade demográfica, ela é estabelecida pela população absoluta, a PA, que a gente viu lá atrás, certo? Dividida pela área. Então, eu posso estabelecer a densidade demográfica da sala de aula. Eu pego o número de alunos, divido pelo metro quadrado. Eu estou dizendo que tem tantos alunos para cada metro quadrado. Eu posso pegar a população brasileira, que até bem pouco tempo a gente arredondava para 200 milhões, e posso dividir pela área do Brasil, que é aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, quando eu pego a população do Brasil, que era de 200 milhões, e divido pela área, eu tenho aproximadamente, né, que parece um sinalzinho de mais, mas é aproximadamente uma população de cerca de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Você está dividindo a população, portanto, habitantes, pela área que ela ocupa, ou seja, os quilômetros quadrados correspondem ao Brasil. Então, dá cerca de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Claro que tem as partes que tem mais gente, as partes que tem menos gente. Então, é um dado assim tão confiável. Pronto. Para medir o crescimento demográfico de um lugar, eu tenho a CV. O que é a CV? Não é nada que vocês estão pensando. CV, na realidade, é crescimento vegetativo. Que, apesar do nome vegetativo, é o crescimento da população quando eu desprezo o crescimento migratório. Certo? Então, crescimento vegetativo é o quanto a população vai crescendo, o ritmo de crescimento populacional. Ele pode ser positivo. Né? Quando é que é positivo? Quando nasce mais gente do que morre. Quando é que é negativo? Quando morre mais gente do que nasce. Quando é que ele é estável? Quando aproximadamente o número de pessoas que morrem e o número de pessoas que nascem dá a mesma coisa. Então ele tem um crescimento vegetativo estável, estabilizado. Tá certo? Então o crescimento vegetativo é estabelecido, claro, pelo número de mortes e pelo número de nascimentos. Tá certo? Então tem uma taxa. Então, como é que se calcula o crescimento vegetativo de um lugar? É pela taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Isso quando o crescimento migratório não é significativo. Quando ele é significativo, como tem acontecido com alguns países europeus, o crescimento migratório entra no meio da conta e vira crescimento populacional. Então tá aí, TN. O que seria a TN? A TN é a taxa de natalidade. Essa palavra natalidade lembra o quê? Natal. Natal, quando a gente ouve essa palavra Natal, a gente pensa logo em quê? Nascimento do menino Jesus. Ou seja, nascimento. E Natal quer dizer nascimento. Pré-natal, a parturiente, ela vai no hospital para fazer para ver se está tudo ok, se o menino está na posição correta. Então ela está vendo pré-natal, quer dizer, antes de nascer o menino, ela faz todos os exames, né, lá com o obstetra, certo? Para ver se está tudo ok com a criança. Então isso seria o pré-natal. Então taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem, mas tem um número para a gente poder calcular o crescimento vegetativo. Então taxa de natalidade é igual número de nascimentos, ou número de nascidos vivos, vezes 1000, dividida pela PA, ou seja, pela população absoluta. Aí você disse, mas dá para nascer morto? Dá, tem gente que nasce morto. Felizmente isso é uma realidade. Então, número de nascimentos vezes 1000, dividida pela população absoluta. E a taxa dá por 1000, por exemplo, 3 por 1000, nasce 3 crianças a cada grupo de 1000 pessoas. 10 por 1000, nasce 10 crianças a cada grupo de 1000 pessoas. Lembrando, só pode se nascer criança, né? Aí pode morrer jovens, crianças, adultos, idosos, por aí vai.
Então, falar em mortes, infelizmente, né, que tem sido uma constante nas nossas vidas, ver tantas vidas humanas, né, indo embora, infelizmente, né, às vezes pessoas até próximas a nós, mas a gente tem que falar porque está falando da geografia. Então, TM é taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade, evidentemente, leva em consideração o número de óbitos de um lugar. Então, como é que você faz para juntar a taxa de mortalidade com a taxa de natalidade e determinar o crescimento vegetativo? Você pega o número de óbitos vezes 1000 dividido pela população absoluta. Repetindo, número de óbitos vezes 1000 dividido pela população absoluta. Vai dar também um número por 1000. Por exemplo, morrem 15 pessoas a cada grupo de 1000 pessoas. Então é 15 por 1000. Morrem 30 pessoas a cada grupo de 1000 pessoas. Então a taxa de mortalidade é 30 por 1000. Certo? Então eu pego, para estabelecer o crescimento vegetativo, volto a dizer, quando o crescimento migratório é irrelevante. Certo? Então eu pego a taxa de natalidade, diminuo ou subtraio, né? O professor de matemática gosta de falar, mas de uma forma mais eloquente, mais correta, né? Então, eu pego a taxa de natalidade, subtraio da taxa de mortalidade e aí eu tenho crescimento vegetativo. Certo? Que também vai ser por 1000. A população está crescendo numa ordem de 40 pessoas a cada grupo de 1000 pessoas. É um crescimento bem alto, né? Ou está crescendo uma pessoa a cada grupo de 1000 pessoas. Aí já é bem baixinho. Não é isso? Ok? E a gente vai falar também, posteriormente, dos países onde a população cresce mais, países onde a população cresce menos, né? Que a gente vai ver que é uma dádiva hoje dos países. Ok? Pequeno probleminha aqui no microfone, mas já está resolvido o problema. Ok? Então pronto, aí o crescimento migratório. O que é o crescimento migratório? O que é migrar? Migrar, pessoas saírem de um lugar e para outro. Não é isso? Isso é migração, falando da maneira mais simplória que existe. Certo? Então eu tenho, quando um lugar recebe mais gente do que pessoas saem desse lugar, você tem um crescimento migratório positivo. Quando é o contrário, sai mais gente do que chega, é negativo. Então, o crescimento migratório, evidentemente, tem a ver com a emigração e a imigração. Ou seja, ele é determinado pela imigração, com I, menos a emigração. E esse termo imigração e emigração são relativos. Por exemplo, uma pessoa sai da Itália
e vem para cá, então ele é um imigrante. Para nós, para os italianos, ele seria um imigrante. Então vai depender do ponto de vista. Ok? Ok. Então tá aí mais uma taxa aí. É a taxa de fecundidade. Mas, professor, o que seria isso? Taxa de fecundidade? Nunca ouvi falar. A taxa de fecundidade é exatamente o número de filhos por mulher de um país, ou de um lugar, ou de uma cidade, entendeu? Por exemplo, as mulheres antigamente tinham muitos filhos. Por quê? Porque quando a população era rural, né, a maior parte da população, por exemplo, no Brasil, a maior parte da população já foi rural, né, ou seja, morava no campo. Então, era uma população eminentemente rural. Então, quanto mais filhos, era mais um braço para trabalhar na lavoura, né, na chamada agricultura familiar, que fazia principalmente agricultura de subsistência. Então, era mais uma pessoa claro que nos primeiros anos não dava para trabalhar, mas logo começava a ajudar o pai lá na lavoura. Então, era importante ter muitos filhos. Hoje em dia já diminuiu. Então, essa taxa de fecundidade já diminuiu muito no Brasil, né? Então, é o número de filhos por mulher de um lugar. Por exemplo, um determinado país, ele tem a média de um filho por mulher. Então, essa é a taxa de fecundidade, certo? Um filho por mulher. Ou 2 filhos por mulher, ou 2 filhos e meio. Dá para ser meio porque é uma taxa, né? Claro que ninguém tem meio filho. Um vídeo para vocês aí. Assistam, por favor. A chamada política do filho único, em chinês, 计划生育政策, que significa política da natalidade planejada, foi introduzida em 1979 com o objetivo de controlar o acelerado aumento populacional, considerado uma ameaça pelo governo chinês. A política consiste basicamente em limitar os nascimentos para uma criança por casal. E a legitimidade dos nascimentos é obtida através de uma autorização que deve ser pedida nos órgãos responsáveis do governo, a chamada Zhuanshengzheng, certificado de permissão de nascimento. A gravidez de uma mulher solteira também não é considerada legítima. A punição legal para quem descumprir a lei é uma severa multa, que, se não for paga pelo casal, pode levar à indução da mulher ao aborto e à perda do emprego. O famoso cineasta chinês Zhang Yimou foi multado em mais de $1 milhão por ter tido 2 crianças a mais do que o permitido pela lei. No entanto, há algumas exceções à política. Ela não se aplica às regiões de Hong Kong, Xiangang e Macau, Auman. O controle é mais brando também nas áreas rurais, de modo que muitas mulheres que engravidam sem autorização saem dos grandes centros urbanos, a fim de escapar das punições. As minorias étnicas também não são afetadas pela política, pois muitas poderiam desaparecer caso fossem submetidas ao controle de natalidade. Estima-se que a restrição de nascimento se aplique a 63% da população. Originalmente, com exceção dos casos ditos acima, somente no caso dos casais formados por 2 filhos únicos era permitido que se tivesse a segunda criança. Em 2013, porém, a lei foi abrandada e tomou a forma que tem atualmente. Agora, basta que o marido ou a mulher, seja filho único para que lhes seja permitido ter a segunda criança. Muitos problemas sociais advindos do controle de natalidade são matéria de discussão na sociedade chinesa. Com a diminuição brusca do crescimento populacional, estima-se que a política tenha evitado mais de 400 milhões de nascimentos desde a sua implementação. Acabou por desencadear-se um grave problema de envelhecimento populacional. E como a previdência chinesa é muito frágil, a responsabilidade de sustentar os idosos acabou por ficar sobre os ombros dos filhos únicos, que agora formam a maior parte da força de trabalho chinesa. O problema se agrava mais
quando se constata que a velha geração das famílias chinesas costumava ter muitos filhos. Estando agora todos velhos e muitos incapazes de trabalhar, não há outra saída a não ser confiar o seu sustento ao seu filho único, neto único, sobrinho único, etc. Outro problema, ligado ao que foi mencionado acima, é o abandono ou interrupção da gravidez no caso do bebê ser uma menina, principalmente nas áreas rurais. A ausência de um herdeiro varão pode levar à extinção do nome da família. Isso levou o governo chinês a proibir exames pré-natais que revelem o sexo da criança em alguns casos. Felizmente, o abandono de meninas vem se amenizando nos últimos anos. Outro grupo muito atingido pelos efeitos da lei são os portadores de necessidades especiais em geral. Bom, pessoal, essa foi uma aula de caráter mais sério e sociológico. Como não encontrei muito material em português sobre isso, me vi na obrigação de organizar uma informação mais completa sobre o assunto na internet. Deixe as suas dúvidas nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal. Espero que a lição tenha sido instrutiva. Por hoje é só, pessoal.